Ela me deixou por um cara mais bem-sucedido. 6 meses depois veio implorando para voltar, mas era tarde demais. Bem, vou direto ao ponto. Tenho 28 anos, me chamo Rafael e trabalho com TI. O que vou contar aconteceu há exatos 6 meses, mas mudou completamente a forma como vejo relacionamentos e principalmente como me vejo. Eu namorava a Camila há 3 anos. Pensava que estávamos construindo algo sólido juntos. Ela trabalhava como vendedora numa loja de roupas casual. Eu ganhava um salário decente como técnico em numa empresa de médio porte. E tínhamos planos bem definidos de casar dali a 2 anos e comprar uma casa. Éramos aquele casal que todos os amigos elogiavam, sabe? Sempre juntos nos rolês, comemorando aniversário um do outro com festinha em casa, postando foto feliz no Instagram, fazendo planos pro futuro toda semana. Eu realmente achava que tínhamos encontrado nossa fórmula da felicidade. Dividíamos as contas meio a meio, revezávamos na cozinha, tínhamos nossas tradições como pizza às sextas e mercado aos sábados de manhã. Camila sempre dizia que se sentia sortuda por ter encontrado alguém que a completava. Já falávamos sobre nomes de filhos, sobre que bairro gostaríamos de morar, sobre como seria a nossa casa dos sonhos. Tudo começou a desandar quando ela mudou de emprego no meio do ano passado. Saiu da loja de roupas casual onde trabalhava há 2 anos e foi trabalhar numa boutique de marca no shopping mais caro da cidade. O ambiente era completamente diferente do anterior, os clientes tinham bem mais dinheiro, os colegas tinham um padrão de vida mais alto, e a própria loja tinha uma vibe mais sofisticada, com comissões bem maiores e um público que ela sempre descrevia como o mais refinado e bem-sucedido. Nos primeiros meses, achei que fosse só empolgação com o trabalho novo. Ela chegava em casa contando sobre os clientes interessantes, sobre como estava aprendendo sobre moda de verdade, sobre as metas de vendas que estava batendo. Eu ficava feliz por ela estar realizada profissionalmente. Foi nessa época que ela conheceu o Eduardo, 35 anos, dono de uma empresa de marketing digital com 15 funcionários, BMW X3 branca na garagem, apartamento de 150 metros em condomínio fechado com academia e piscina. Ela começou a falar dele constantemente, sempre com muito entusiasmo. O Eduardo isso, o Eduardo aquilo. No trabalho dele, mandava campanhas para empresas grandes, viajava para São Paulo toda semana fechando contratos, almoçava em restaurantes que custavam mais que nosso jantar romântico mensal. No início achei que fosse só admiração profissional, tipo quando você vê um carro bonito na rua e pensa um dia quero ter um desses, ou quando conhece alguém bem-sucedido e se inspira. Não me sentia ameaçado. Eu mesmo tinha colegas de trabalho e chefes bem-sucedidos que admirava e até usava como inspiração para minha carreira. Mas os comentários sobre o Eduardo ficaram cada vez mais constantes e detalhados. O Eduardo me convidou para almoçar no restaurante italiano novo do shopping. O Eduardo disse que eu tenho perfil e potencial para trabalhar com marketing digital. O Eduardo acha que eu deveria fazer faculdade de administração ou comunicação. O Eduardo falou que mulheres inteligentes e comunicativas como eu mereciam mais oportunidades na vida. O Eduardo me indicou uns cursos online sobre redes sociais. Quando comecei a questionar se ela não estava passando tempo demais com esse cliente, ela reagiu mal. Disse que eu estava sendo possessivo, retrógrado e inseguro. E era só amizade profissional e networking importante para a carreira dela. Eu deveria ficar feliz dela estar conhecendo pessoas influentes que podiam abrir portas e ajudar no crescimento profissional dela. As mudanças no comportamento dela foram ficando mais evidentes com o passar das semanas. Ela começou a se arrumar muito mais para o trabalho, comprando roupas bem mais caras no cartão de crédito, fazendo as unhas toda semana em salão mais sofisticado, mudou o corte de cabelo para algo mais moderno e caro. Dizia que era investimento necessário na imagem profissional e que quem trabalha com público diferenciado precisa se adequar ao ambiente. Os horários mudaram também. Ela começou a chegar mais tarde em casa, sempre com desculpas elaboradas sobre reuniões extras, eventos da loja, treinamentos, o happy hours com os colegas para fazer networking. Fins de semana, às vezes tinha eventos ou lançamentos que precisava comparecer para representar a loja. Nossos programas de fim de semana mudaram drasticamente. Ela não queria mais ir no nosso restaurante favorito, um italiano familiar onde sempre íamos, porque era simples demais e não condizia com o novo patamar profissional dela. Criticava os filmes que eu escolhia, dizia que queria fazer coisas mais interessantes e culturalmente relevantes. Quando sugeriu uma viagem para a praia no feriadão prolongado, ela torceu o nariz e disse que preferia algo mais sofisticado e Instagram-worthy, um resort ou uma pousada boutique. O primeiro alarme realmente alto tocou quando ela chegou em casa numa terça-feira com um relógio da Pandora que custava mais de R$1.000. Quando perguntei sobre, ela disse que tinha ganhado de uma cliente muito satisfeita com o atendimento. Mas eu conhecia a Camila há 3 anos. Ela tinha manias quando mentia, desviava o olhar, mexia no cabelo, falava um pouco mais rápido que o normal, e dava detalhes desnecessários sobre a história. Comecei a reparar em outras mudanças sutis. Ela mudou o perfume para algo mais caro e marcante. Começou a usar maquiagem mais elaborada no dia a dia. Trocou a bolsa por uma de marca que custava 3 vezes o que ela ganhava em um mês. Quando questionei sobre os gastos, ela disse que estava investindo em si mesma e que eu precisava pensar maior e apoiar os sonhos dela. As conversas em casa ficaram diferentes também. Ela falava menos sobre nós e mais sobre trabalho, sobre os lugares que queria conhecer,
sobre o estilo de vida que queria ter. Começou a criticar sutilmente nossas escolhas. Nosso apartamento era apertado, meu carro era básico demais, nossos amigos eram acomodados. Dizia que não era crítica, mas que estava expandindo horizontes e ia crescendo como pessoa. 2 semanas depois do episódio do relógio, numa sexta-feira que eu nunca vou esquecer, veio a conversa que mudou tudo para sempre. Eu tinha saído mais cedo do trabalho, assado na pizzaria que sempre pedíamos e comprado nossa pizza preferida, marguerita com rúcula. Tinha escolhido um filme de comédia romântica que ela sempre gostava, preparado a sala com as almofadas extra no sofá. Nossa tradição aconchegante de sexta à noite há mais de 2 anos. Era nosso ritual de conexão depois de uma semana corrida de trabalho. Mas quando ela chegou em casa, às 19h30, tinha uma expressão que nunca tinha visto antes. Séria, decidida, mas também nervosa. Não sorriu quando me viu, não comentou sobre a pizza, não se jogou no sofá como sempre fazia. Ficou em pé na sala, mexendo na bolsa, evitando olhar diretamente para mim. Rafael, preciso falar sobre nós, sobre nosso relacionamento. Meu estômago despencou imediatamente. Aquele tom de voz formal, aquela postura corporal fechada, aquela energia estranha. Eu sabia exatamente o que vinha por aí, mas uma parte de mim ainda esperava estar errado. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, tentando ganhar tempo. Conheci alguém? Ela disse sem rodeios, sem tentar amenizar ou preparar o terreno. E me apaixonei. O mundo parou por alguns segundos. Mesmo sabendo que era possível, ouvir aquilo foi como levar um soco no estômago. O Eduardo? Perguntei, já sabendo a resposta mas precisando ouvir. Sim, e preciso ser completamente honesta contigo porque você merece. Ele pode me oferecer um futuro que você não pode. Estabilidade financeira real, não só sonhar com ela. Experiências que eu nunca vou ter ficando aqui. Viagens internacionais, restaurantes de verdade, uma vida que eu sempre sonhei ter mas nunca achei que fosse possível. E o que a gente construiu nesses 3 anos? Perguntei, tentando manter a voz firme mas sentindo ela tremer. Os planos, os sonhos que fizemos juntos, foram sonhos de adolescente. Rafa, eu cresci muito esses últimos meses. Percebi que quero mais da vida do que um apartamento financiado em 30 anos, férias em Caraguatatuba, e jantares no Outback para comemorar promoção no trabalho. Aquilo doeu mais que qualquer tapa na cara teria doído. Ela estava reduzindo nossos sonhos, nossos planos cuidadosos, todo nosso relacionamento a algo pequeno, limitado e sem ambição. Como se 3 anos de companheirismo, amor e cumplicidade fossem só ingenuidade da parte dela. E se eu conseguisse um emprego melhor, uma promoção? Se a gente se esforçasse mais para crescer juntos? Não é só sobre dinheiro, Rafa, apesar de ele ser importante sim, é sobre mentalidade, sobre visão de mundo. Você se contenta com pouco, se acomoda fácil. Eu descobri que mereço mais, posso ter mais, e que não quero mais me limitar. Ela continuou, como se tivesse ensaiado aquele discurso. Você é uma pessoa boa, carinhosa, companheira, mas eu preciso de alguém que me desafie, me inspire a crescer, e tenha ambições maiores. O Eduardo me faz sentir que posso ser mais do que sou. Tentei argumentar, falar sobre como a gente se dava bem, sobre como éramos felizes, sobre como o dinheiro não era tudo, mas era como falar com uma parede. Ela tinha tomado a decisão e nada do que eu dissesse ia mudar isso. Ela fez as malas na mesma noite, meticulosamente, levou todas as roupas, todos os produtos de beleza, os livros que tinha comprado durante nosso namoro, algumas plantas que considerava suas, e curiosamente, levou também algumas coisas que eram claramente nossas, o abajur da sala que compramos juntos no início do namoro, a frigideira antiaderente boa que dividíamos há 2 anos, o kit de xícaras especiais que ganhamos de casamento de um amigo. Quando questionei sobre essas coisas, ela disse que eram detalhes e que eu não deveria me apegar a objetos, e podia comprar outros quando eu me organizasse melhor financeiramente. A última coisa que disse, já na porta, com a mala de viagem na mão e 2 sacolas de roupas no ombro, foi: você é um cara legal, Rafael, honesto, trabalhador, fiel, mas eu preciso de alguém que possa me dar mais do que você consegue dar. Espero que você entenda e que encontre alguém que se contente com o que você tem para oferecer. E saiu da minha vida como quem sai de um emprego que não serve mais às suas ambições. Os 2 primeiros meses após a separação foram os mais devastadores da minha vida adulta. Não conseguia nem ficar no apartamento sem me sentir sufocado pelas memórias. Cada canto tinha uma lembrança específica. A cozinha onde fazíamos café da manhã demorado nos domingos, conversando sobre a semana que passou e a que estava por vir. A sala onde assistíamos série abraçados no sofá, ela com a cabeça no meu peito. O quarto onde planejávamos nosso futuro antes de dormir, ela desenhando plantas da nossa futura casa no meu peito com o dedo. Mudei a decoração completamente. Doei móveis que traziam memórias dolorosas, comprei outros diferentes. Mudei a disposição dos móveis, troquei as cortinas, até mudei as cores das paredes. Troquei também o perfume que usava porque ela sempre elogiava e dizia que era meu cheiro, e eu não aguentava me lembrar disso toda vez que colocava. Meus amigos tentaram me consolar do jeito que sabiam. Ela não te merecia mesmo, cara, dizia o Marcos toda vez que saíamos para beber. Mulher interesseira assim, você livrou a cara, falava Jéssica quando a gente se encontrava. Quem faz isso com alguém que ama não presta, completava o grupo. Mas na época, eu não conseguia aceitar esses comentários. Uma parte de mim ainda achava que eu tinha falhado de alguma forma, talvez eu realmente fosse pouco ambicioso ou acomodado
passado, como ela disse. Passei semanas analisando nossa relação, procurando sinais que tinha perdido, momentos onde podia ter agido diferente. Me culpava por não ter percebido antes, por não ter lutado mais, por não ter tentado ser mais ambicioso financeiramente. Mas depois de muito pensar e conversar com amigos próximos, uma coisa ficou clara: eu precisava mudar minha vida drasticamente. Não para reconquistá-la, isso estava completamente fora de questão depois do jeito que ela tinha me dispensado. Era porque eu precisava provar para mim mesmo que eu era capaz de mais, podia crescer e evoluir por mim, não por pressão externa. Comecei na academia no mês seguinte à separação. Contratei um personal trainer, criei uma rotina rigorosa de exercícios 5 vezes por semana, mudei completamente minha alimentação, me inscrevi num curso intensivo de programação avançada e certificação em cloud computing que vinha adiando há mais de um ano por preguiça ou falta de tempo. Voltei a sair com os amigos regularmente, aceitei convites para festas e eventos que antes recusava por preferir ficar em casa com ela assistindo Netflix. Até me inscrevi num curso de inglês avançado. Sempre quis ser fluente, mas ficava fazendo desculpa. Quando tiver mais tempo, quando sobrar mais dinheiro, quando for mais necessário para o trabalho. Percebi que eu tinha parado de investir em mim mesmo nos últimos anos, e tinha ficado acomodado mesmo, só que não da forma egoísta que ela insinuou. Comecei a sair sozinho também, coisa que nunca fazia. Ia ao cinema, visitava museus, fazia trilhas nos fins de semana. Descobri que gostava da minha própria companhia e que tinha deixado muitos hobbies de lado durante o relacionamento. 3 meses depois da separação, meu investimento em qualificação começou a dar resultado. Recebi uma proposta incrível de emprego através do LinkedIn. Uma startup de tecnologia em crescimento me ofereceu uma vaga de desenvolvedor sênior especializado em cloud computing com 60% de aumento salarial e benefícios muito melhores. Era em Florianópolis, uma cidade que eu sempre quis conhecer melhor, mas não era só o dinheiro que me animava. Era a oportunidade de recomeçar completamente, longe de qualquer lembrança. Aceitei a proposta na mesma semana. Não tinha mais nada me prendendo em São Paulo mesmo. Organizei a mudança em um mês, me livrei de móveis desnecessários, fiz a transferência da empresa sem estresse. Em Florianópolis, aluguei um apartamento bem melhor, 2 quartos, varanda com vista, em bairro mais valorizado. Comprei um Honda Civic 2019 usado mas bem conservado, um upgrade significativo do meu Palio antigo. Comecei a explorar a cidade nos fins de semana, fazer trilhas na ilha, conhecer as praias, frequentar eventos de tecnologia para fazer networking profissional. O mais importante, eu estava genuinamente feliz de novo. Não era aquela felicidade forçada de quem está tentando superar alguém ou provar alguma coisa. Era uma satisfação real e profunda com as escolhas que estava fazendo, com quem eu estava me tornando, e com as perspectivas que se abriam na minha frente. Conheci pessoas incríveis no trabalho novo, fiz amizades sólidas, comecei a namorar sem pressão. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava vivendo minha vida plenamente, não apenas passando por ela. Exatos 6 meses depois do término, numa terça-feira à noite quando eu estava relaxando em casa depois da academia, meu telefone tocou, número com DDD 011 que eu não reconhecia. Alô, Afa, sou eu, a Camila. Quase derrubei o telefone. A voz estava completamente diferente da última vez que conversamos. Quebrada, chorosa, vulnerável, quase irreconhecível. Nada daquela segurança e determinação que ela tinha quando me deixou. Oi, Camila. Como conseguiu meu número novo? Pedi para sua irmã no Instagram. Me desculpa incomodar. Sei que você deve estar ocupado. Eu preciso muito falar com você, pessoalmente. Sobre o que exatamente? Sobre nós. Sobre o erro terrível que eu cometi. Sobre como eu estraguei a melhor coisa que tinha na vida por ganância e estupidez. Ela estava claramente chorando do outro lado da linha. A Camila que eu conhecia raramente chorava. Era sempre muito controlada e prática com as emoções. Resolvia problemas ao invés de se emocionar com eles. Camila, não existe mais nós. Você deixou isso bem claro há 6 meses quando me dispensou. Eu sei exatamente o que eu falei. Sei como foi cruel. Mas eu estava confusa, deslumbrada, pensando com o bolso ao invés do coração. Por favor, só me dá uma chance de explicar direito, e pedir perdão como você merece. A curiosidade foi mais forte que o bom senso. O que houve com o Eduardo e a vida dos sonhos? Silêncio longo do outro lado da linha. Depois, entre soluços descontrolados, ele me largou. Há 3 semanas. Por uma estagiária de 22 anos da empresa dele. Mais nova, mais bonita, mais moldável, como ele mesmo disse. Aí tudo fez sentido cristalino. Ela não estava ligando por saudade, por ter percebido meu valor, ou porque tinha tido uma epifania sobre amor verdadeiro. Estava ligando porque o plano dela tinha dado completamente errado e ela precisava desesperadamente de um porto seguro, de alguém confiável para se agarrar. E agora você lembrou que eu existo. Não é assim, Afa. Eu sempre soube que você era especial, era um cara raro. Só que eu fui idiota, ambiciosa demais, deslumbrada. Achei que a grama do vizinho era mais verde. Podia ter tudo sem abrir mão de nada. Ela continuou falando atropeladamente. Esses 6 meses me ensinaram que dinheiro não compra companheirismo real, e luxo não substitui carinho verdadeiro. Você me conhecia de verdade, me amava pelos meus defeitos também. Com Eduardo eu sempre sentia que tinha que representar um papel contra todos os meus instintos de autopreservação e o conselho mental dos meus amigos. Concordei em nos encontrarmos pessoalmente.
imediatamente. Não porque eu queria voltar, essa possibilidade nem remotamente passava pela minha cabeça, mas porque eu precisava de um encerramento real e definitivo, olhando nos olhos dela, dizendo pessoalmente o que precisava ser dito. Marcamos para o fim de semana seguinte. Eu viajaria para São Paulo para resolver umas burocracias mesmo, então aproveitaria para encontrá-la. Escolhemos um café perto da antiga casa dela, um lugar neutro onde costumávamos ir no início do namoro quando tudo era mais simples. Quando a vi entrando no café naquele sábado de manhã, quase não consegui reconhecer a pessoa na minha frente. Ela estava irreconhecivelmente magra, com olheiras profundas e escuras, o cabelo sem brilho e mal cuidado, a pele pálida e sem vida. Parecia ter envelhecido 5 anos em 6 meses. Estava usando roupas simples, sem maquiagem elaborada, sem os acessórios caros que tinha adquirido. Nossa, você está completamente diferente, ela disse assim que me viu, com os olhos arregalados, mais forte, mais elegante, mais confiante, e esse corte de cabelo novo ficou incrível. Você está radiante. Academia, vida nova, trabalho que me realiza. Respondi de forma educada mais distante, sem dar muito assunto ou demonstrar qualquer empolgação com os elogios. Pedimos nossos cafés. Era um expresso simples, um cappuccino, exatamente o oposto do que costumávamos pedir antigamente, e ela começou a desabar completamente. Contou em detalhes como o Eduardo tinha prometido um mundo que nunca se materializou de verdade na prática, como ele a tratava mais como um troféu bonito, uma acompanhante decorativa, do que como uma namorada com opiniões e sentimentos. Como as viagens prometidas eram sempre a trabalho e ela ficava sozinha no hotel enquanto ele estava em reuniões o dia inteiro. Como os jantares caros eram sempre com clientes importantes dele e ela se sentia como uma peça de decoração silenciosa na mesa. Ele nunca me perguntava como foi meu dia de trabalho, sabe? Nunca lembrava de datas que eram importantes para mim. No aniversário de namoro dele com a ex-esposa, eu nem sabia que existia. Ele me levou no mesmo restaurante que levava ela. No meu aniversário, esqueceu completamente porque estava fechando um contrato milionário e achou que um buquê de flores caras mandado pela secretária resolveria. Ela continuou desabafando. Eu me sentia completamente invisível como pessoa. Era sempre sobre ele, sobre o trabalho dele, sobre os amigos dele, sobre os lugares que ele queria ir. Quando tentava falar sobre meus planos ou sonhos, ele mudava de assunto ou dizia que eu ainda era muito inexperiente para entender o mundo real, e o pior é que eu percebi, tarde demais, o que a gente tinha era genuinamente especial. Afa, você realmente me conhecia. Sabia que eu ficava melancólica quando chovia e sempre preparava um chocolate quente. Lembrava que eu tinha medo de dirigir à noite e sempre se oferecia para me buscar. Adorava aqueles domingos preguiçosos nossos assistindo filme ruim na televisão e comentando sobre tudo. O Eduardo não sabia nem qual era minha comida favorita depois de 6 meses juntos. Cometi o maior erro da minha vida, ela disse com a voz tremendo. Joguei fora 3 anos de um relacionamento verdadeiro, sólido, cheio de cumplicidade, ganância pura e deslumbramento, por acreditar que status social e conta bancária eram mais importantes que companheirismo real e amor sincero. E agora você quer voltar? Eu disse, não como pergunta, mas como constatação óbvia do que estava acontecendo. Quero muito tentar de novo, começar do zero, com a maturidade e humildade que eu não tinha antes. Eu mudei completamente, Afa. Entendi na pele o que realmente importa na vida. Aprendi da pior forma possível que dinheiro não compra felicidade, e luxo não substitui amor verdadeiro. Respirei fundo, organizei os pensamentos, e olhei diretamente nos olhos dela. Uma parte muito pequena de mim sentiu pena genuína da situação dela. Outra parte ainda guardava carinho pelos muitos bons momentos que vivemos juntos. Mas a parte que havia crescido, que havia amadurecido e evoluído nesses 6 meses de reconstrução, sabia exatamente o que precisava ser dito. Camila, eu disse com voz calma mais firme, você não mudou de verdade. Você só voltou porque a opção que considerava superior não deu certo. Não é verdade. Eu realmente percebi. Eu realmente aprendi. Deixa eu fazer uma pergunta bem direta e honesta. Se o Eduardo não tivesse te largado, se vocês estivessem felizes e ele tivesse te pedido em casamento, você estaria aqui agora me procurando? Ela abriu a boca para responder imediatamente, depois fechou, desviou o olhar, ficou em silêncio por quase 2 minutos inteiros, claramente lutando internamente para encontrar uma resposta que não fosse óbvia. Você me deixou porque achou que eu não era suficiente para os seus novos padrões. Agora que você precisa de alguém confiável de novo, eu subitamente me tornei suficiente? Desculpa, mas relacionamento não funciona assim. Amor não é plano B, mas nós realmente nos amávamos. Eu te amava de verdade, incondicionalmente. Você amava a segurança e o conforto de ter um plano B sempre disponível, alguém que você sabia que estaria ali quando precisasse. Me levantei da mesa calmamente, peguei a carteira para pagar meu café. Afa, por favor, não faz isso comigo. Eu sei que mereci tudo isso, mas todo mundo merece uma segunda chance. Camila, eu disse colocando a mão no ombro dela num gesto final de despedida. Eu te desejo sinceramente toda a felicidade do mundo. Espero de coração que você encontre alguém que te faça genuinamente feliz e que você consiga fazer feliz também, alguém que valorize quem você realmente é. Mas não vai ser comigo. Essa porta se fechou definitivamente no exato momento que você escolheu sair por ela em busca de algo melhor. Cuida-te bem, e boa sorte com tudo. Saí do café sem olhar para trás e senti uma sensação estranha de alívio e fechamento que não esperava sentir. 6 meses depois daquele
daquele encontro final, eu estava oficialmente noivo da Amanda, uma desenvolvedora de software incrível que conheci num evento de tecnologia em Florianópolis. Uma mulher que me escolheu conhecendo todas as minhas imperfeições e limitações, ria sinceramente das minhas piadas ruins, ficava genuinamente empolgada com nossos planos simples de fim de semana como trilha e praia, me via como mais do que suficiente exatamente do jeito que eu era, sem querer me mudar ou potencializar. Às vezes pessoas entram na nossa vida para nos ensinar o que é amor verdadeiro, outras vezes, elas saem para nos ensinar o que é amor próprio e valorização pessoal. A Camila me ensinou as duas lições de forma igualmente importante, e por isso, de uma forma estranha mais real, eu sou profundamente grato por tudo o que aconteceu.